Mas, Maurão, me fala uma coisa. Essa nova hipoteca, se a gente pode chamar assim, ela veio para ficar? Ela veio para ser uma alternativa, né? A alienação fiduciária. A alienação fiduciária é muito boa para um sem número de operações, mas ela não cumpre bem a sua função para algumas operações. Tá? O mercado sentia falta de uma garantia que pudesse atingir aquilo lá sem os rigores da alienação fiduciária. A hipoteca, então, ela veio para ser uma alternativa. Agora, se nós continuarmos nessa situação de divergências em relação à alienação fiduciária, é capaz que a hipoteca comece a se disseminar. Então é isso que a gente vai desenvolver nesse episódio do nosso Adinocast. Então, vem aqui nesse episódio do Adinocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um super episódio do nosso Adinocast, o podcast da Adnotari, que você tem acesso no nosso canal do YouTube da Adnotari. Aliás, já veja todos os outros episódios que estão lá, incríveis, entrevistas incríveis sobre os mais variados temas do direito notarial e registral, que eu tenho certeza que vai auxiliar muito a sua advocacia. Aliás, eu já te convido, te chamo, te conclamo, te intimo para participar da nossa Adnotari. Sim, seja uma associada, um associado da Adnotari. Vantagens incríveis para uma anuidade baixíssima. Entre lá em www.adnotari.org.br e faça a sua associação e tenha acesso a um mundo de oportunidades incríveis com pessoas gabaritadíssimas na área do direito notarial e registral. E também, ainda não nos segue nas nossas redes sociais? Entra lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Conteúdo muito interessante também. Aliás, toda terça-feira tem papo acadêmico, entrevistas interessantíssimas promovidas pela Adnotari, lá o grande Kiko Naga e o nosso Heitor também de Freitas, que são os apresentadores do nosso papo acadêmico lá do canal do nosso Instagram da Adnotari. Então siga a gente também lá. E hoje eu estou com um grande convidado. O cara, ele é o atual presidente da nossa Adnotari. Eu vou aqui falar das boas-vindas para o nosso doutor Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, Maurão? Tudo bem, muito obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, porque você tem um conhecimento incrível, absurdo. Aliás, falar do Mauro é chover no molhado quando se fala em direito notarial e registral e na experiência que ele tem nas garantias em geral. Aliás, já vou fazer aqui a publicidade, a publi do livro Alienação Fiduciária de Bem Imóvel do Mauro Antônio Rocha, segunda edição, editora Mizuno, facinho de você buscar no Google, tal, você consegue comprar. Ele efetivamente é um manual da alienação fiduciária. E o Maurão, olha só, ele é advogado, parecerista, professor, palestrante, instrutor. Ele é formado pelo Largo São Francisco, direito da USP, e ele tem especialização em direito notarial e registral, também é pós-graduado em direito imobiliário. Ele tem diversos cursos de extensão na área de imobiliário, urbanístico, notarial, tributário, consumidor também, entre outros. Ele é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, a ADIBRE. Também é agora o nosso atual presidente da Adnotari. Ele foi vice-presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB na gestão 2017 e 2018. Tem uma experiência fantástica no direito notarial e registral. É advogado sênior da Caixa Econômica Federal, autor de livros. E aí eu já mostrei aqui Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, da editora Mizuno. Meu amigo, é uma honra tratar desse tema que é tão atual, inexplorado e que vai trazer uma repercussão muito grande para o cenário jurídico, econômico e da advocacia. Não é isso, meu amigo? É isso. Eu vou até dar um spoiler. Opa, gostamos. De que está no prelo
um livro chamado A Hipoteca. Tá? É um livro que foi escrito pelo Dr. Ademar Fioranelli, e nos anos de 1980, mais ou menos, né? E que ele me convidou agora recentemente para atualizar e complementar esse livro. Tá? Então eu tive esse trabalho de atualizar o livro que ele escreveu lá em 1980 e complementar com as novidades, com a hipoteca reversa, a hipoteca, a execução extrajudicial da hipoteca agora para todas as hipotecas, né? A extensão da garantia hipotecária, enfim, tive lá um trabalho de atualizar, já está no pé, deve ser lançado aí talvez no início de maio, não é? Que Vai maravilha! ser muito importante, porque é um livro de muito sucesso, não é? O doutor Ademar Fioranelli é o decano dos registradores da capital, não é? É registrador do 7º RI, tá? E esse livro aí fazia uma falta muito grande. Eu sempre utilizei esse livro como meu guia, mesmo sendo um livro escrito lá naquela época, né? Sempre utilizei como meu guia. E para mim foi muito importante o convite dele para que eu atualizasse e deixasse esse livro pronto para ser utilizado a partir da entrada em vigor e do começo de utilização da alienação da hipoteca, a nova hipoteca, né? Que mudou muita coisa, mas ela tem agora uma execução diferente, uma execução extrajudicial. Então eu já vou fazer um convite para você, que eu quero que você estenda a ele, o Dr. Ademar, para vir aqui quando tiver esse livro lançado, para a gente fazer um Adinocast especial, porque realmente é merecidíssimo, é uma obra que falta, até porque, Maurão, já entrando aqui no tema da hipoteca, a hipoteca não é nova, não temos novidade na hipoteca como a sua existência, né? É um direito real de garantia e tal, só que como foi a evolução dela para ela desaparecer praticamente do cenário prático? Como que é isso daí? O que gerou esse descrédito todo na hipoteca? A hipoteca foi muito importante, foi um instrumento de garantia importantíssimo e de grande valia durante muitos anos, né? Eu me lembro quando eu era mais novo, que você ter uma hipoteca era uma coisa importante na sua vida. Significava que alguém teve confiança em você e lhe deu um empréstimo, lhe fez um financiamento e você pagaria aquilo mediante a garantia do seu imóvel, do seu bem imóvel, não é? Então era muito importante. A partir do sistema financeiro da habitação e criação do BNH, o sistema financeiro da habitação adotou como sua garantia preferencial a hipoteca, não é? Muito bem. Então, adotou por quê? Porque era o melhor instrumento que tinha naquele momento, certo? Era um instrumento que atendia perfeitamente às necessidades do mercado, de qualquer tipo de operação, né? Serviria também para o mercado imobiliário. No entanto, quando você traz para um instituto operações de massa, operações que têm repercussões sociais, você acaba contaminando o instituto, não é? Porque já não é mais aquela questão de meramente eu te dou o empréstimo, fazemos um negócio, te dou o empréstimo, você me dá a garantia, se você não me pagar, eu executo a garantia, e não há nenhuma questão social, religiosa, jurídica nisso. É simplesmente o complemento da obrigação. Quando você traz operações de massa, a coisa já muda um pouco. É moradia, né? É um valor. Moradia envolve muita gente, envolve gente pobre, gente rica, gente do bem, gente que se aproveita. Exatamente. Então, uma hora não é o momento, porque é perto da eleição, então não podemos executar uma massa de contratos, uma hora não podemos porque nós queremos novos eleitores. Sempre tem uma razão política ou social ou religiosa
que vá contaminar aquele instituto. Foi o que aconteceu com a nossa hipoteca. Então, foi criado o SFH adotou a hipoteca. Durante 2 anos, eu realmente não sei como é que isso aí foi resolvido, mas eu acho que se utilizou a hipoteca comum, que existia naquele momento, né, de 64 a 66, a 67. Depois veio o Decreto-Lei 70/66. Tá? O Decreto-Lei 70/66, ele dava a possibilidade do credor de executar o seu devedor ou judicialmente, de acordo com o CPC, como era feito anteriormente, ou extrajudicialmente, no caso de contratos do sistema financeiro da habitação. Exclusivos para esse tipo de contrato. Exclusivo. Então, nós já tínhamos aí, em 66, uma execução extrajudicial, mas somente para os contratos no sistema financeiro da habitação. Muito bem. Depois, lá em 71, houve também outra mudança para ajuste das situações ali da hipoteca. Veio a Lei 5741, de 71, que também veio se referindo exclusivamente ao sistema financeiro da habitação. Tá? Execução extrajudicial do sistema financeiro da habitação. Então, durante um tempo, a gente teve 3 tipos de execução. Ou executava pelo judicialmente, CPC, ou pelo 7066, ou pelo 5741/71. E isso foi sendo levado. Agora, na medida em que o sistema foi crescendo, certo? E os milhões de contratos foram sendo adicionados, e no final se discutia se aquele saldo devedor era verdadeiro, se aquilo era um saldo devedor manipulado, porque o cara comprou uma casa por 50 mil cruzeiros, 10 anos depois ele estava devendo uns 2 milhões de cruzeiros, não é? Não tinha como pagar aquele saldo, mesmo que ele pagasse todas as prestações, aquele saldo restaria lá, não é? Então, lembrando que na 5741 já vinha uma disposição dizendo que o devedor não responderia pelo saldo remanescente na execução extrajudicial. Tá? Então já houve uma correção nesse sentido. E tudo isso ia merecendo ajustes legais, ajustes políticos, ajustes de toda a ordem, e isso influenciou a hipoteca como um todo. Não é? Então foram se multiplicando os recursos, não é? As possibilidades de recursos, de embargos, discussões. Exato, o que foi alargando o prazo de execução da hipoteca. E tempo é dinheiro, né? Para o credor hipotecário, a garantia é para ser efetiva, né? Exato. O sistema financeiro da habitação, né, o SFH, e o SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário, eles partem do pressuposto que eu ponho dinheiro no mercado, o mercado volta e eu reponho dinheiro no mercado. Sim. Não é? Até pelas fontes de captação, né, dos recursos. Exato. Então, se o dinheiro não volta, né, nós tivemos uma questão agora no final do ano, vocês ouviram falar, que acabou o dinheiro do crédito imobiliário. Né? Então, os contratos ficaram todos represados. Mas, toda semana eram contratados alguns. Liberavam um pouquinho. Assim. Por quê? Era o retorno. Era o pagamento das prestações, né, que habilitavam novas que liberavam recursos para que você fosse... É uma conta corrente, né? Exatamente. Quando não há esse retorno, aí não faz sentido. O sistema para. Sim. Não é? O sistema para, não tem de onde tirar recursos. E por isso que o crédito acaba sendo mais barato. Eu acho que são 2 alicerces importantes. Quando você fala em direito real de garantia, ele também tem uma base de diminuir o custo do dinheiro. Porque ele aumenta, né? E é claro que a fonte de recursos também é um outro fator que faz com que o crédito imobiliário ele tenha um potencial de ter um custo mais barato. Mas a garantia, ela tem esse papel muito importante que é,
o credor, ele sabe que, ainda que haja inadimplência, porque é um risco, pode acontecer por N fatores, né, econômicos, pessoais, tal, mas ele tem aquela garantia real, direta sobre o bem, né? Exatamente. Então, o sistema não pode esperar 10 anos por uma execução. Não é? Ele precisa do retorno. O retorno não vem, execução extrajudicial. Quanto vai demorar isso? 6 meses? 1 ano? Ok, razoável. 2, 3, 4, 5, opa, já está excedendo. Se vai a 10 anos, então. E nós tínhamos, naquele momento, execuções que duravam 10 anos. Não é? Isso foi fazendo com que a hipoteca perdesse a sua executividade, perdesse a sua eficácia. Né? Muito bem. Aí, ao final, houve lá um episódio de que as incorporadoras faziam as hipotecas para a construção dos imóveis, diretamente com as instituições, vendiam ou comprometiam a venda das unidades, né? E não repassavam para o consumidor final lá. E não repassavam o dinheiro para as instituições. Quando as instituições iam executar aquela garantia, veio o STJ, ou o STF, dos dois, agora não vou lembrar, mas acho que é o STJ, e baixou uma súmula 308, dizendo assim, ó, a hipoteca feita entre o incorporador e a instituição financeira não produz efeito em relação ao adquirente. Sim, protegeu o consumidor aí no caso, né? Mas em compensação matou a hipoteca, né? Com certeza. Então as operações pararam de vez. E um grande volume, né? Porque isso daí a gente está falando de milhares de unidades. Sim, milhares. Então o credor hipotecário ficou a descoberto, né? Ele fez inicialmente uma contratação de financiamento de empréstimo com base em uma garantia que se esvaziou. Exatamente. Como é que a instituição financeira vai controlar as vendas? Não é? Que na verdade deveria ter uma cessão dos recebíveis. Sim. Né? Para o credor. Mas como é que ela vai controlar? Ela não sabe. Foi vendido, foi feito o compromisso, não foi? O compromisso não era registrado, era compromisso de gaveta que ficava Sim. lá. Então, isso acabou batendo a hipoteca. E chegou no momento que nós não tínhamos nenhum tipo de garantia aceitável. Tá? Ainda assim... O custo do dinheiro, então, subiu um pouco, né? Por conta de não ter garantia subiu muito, né? Porque você já trabalhava com a hipótese de, em caso de inadimplemento, esperar 10 anos para receber. Sim. Muda completamente. Porque aí virou uma obrigação pessoal, né? De recebimento, patrimônio pessoal do devedor. Né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Foi preciso criar uma nova garantia. Foi aí que foi criada a alienação fiduciária. Lá em 97. Lá em 97. E ela conviveu com a hipoteca até mais ou menos 2002. Né? Eu lembro que nesse período o banco oferecia a opção ao credor, se ele queria a hipoteca ou a alienação fiduciária. O credor normalmente queria a hipoteca e não a alienação fiduciária. Por quê? Porque ele tinha aquela memória da alienação fiduciária de veículo. Né? Que ele falava, é uma situação bem complicada e tal, não vou querer isso não. Então ele preferia a hipoteca. Até que mais ou menos em 2002, a alienação fiduciária se consolidou, deslanchou e a hipoteca foi praticamente extinta. Sobreviveu ainda em algumas operações, né? Uma operação, por exemplo, no mercado imobiliário, que ela sobreviveu e é utilizada até hoje muito bem, é a do financiamento ou do empréstimo para a construção do empreendimento. Por quê? Porque ela facilita. Não é? Você pode ir desligando as unidades à medida em que ela é compromissada e fazendo as alienações fiduciárias individuais. Sim. Se você faz uma alienação fiduciária do imóvel no empréstimo da construção, você não tem como desligar as unidades. Porque é o todo, né? É o todo. Né? É o todo, verdade. Então ela sobrevive e é utilizada até hoje. E
Agora, no final do ano passado, né, um pouco antes, começou-se a pensar na possibilidade de trazer a hipoteca novamente ao mercado, em novas condições, não é? Como uma alternativa à alienação fiduciária para algumas operações para as quais ela funciona muito melhor. Não é? Sim. Então não se pensa assim em substituir a alienação fiduciária pela hipoteca. Pode ser que em algum momento um banco lance aí um produto, né? Olha, com hipoteca mais barato e tal. Estimule, né, esse tipo de garantia. Exatamente. Mas não se pensa muito nisso não, mas se pensa em utilizá-la de uma forma bastante efetiva em determinadas operações. Até porque, ainda que hipoteca e alienação fiduciária sejam direitos reais de garantia, elas têm diferenças nevrálgicas, né? Sim. Porque quando você fala na alienação fiduciária em garantia, você tem a transferência ao credor da propriedade resolúvel. Sim. E o devedor fiduciante fica com direito real de aquisição, né? Então há uma transferência da propriedade, ainda que em caráter resolúvel e fiduciário, como você sempre bem destaca isso. Na hipoteca, não há transferência da propriedade, né? O proprietário, que pode ser o devedor, ou pode ser um terceiro, mas que deu em garantia, né, aquele imóvel, ele continua sendo titular do direito real de propriedade, só que a hipoteca agora está atrelando o imóvel a essa garantia, né? Tanto que a hipoteca, como direito real que está vinculado direto à coisa e não ao titular. Então, como regra, se o imóvel for vendido, for alienado de alguma forma, for transmitido por sucessão, não importa, a hipoteca ela persiste, né? Claro, temos exceções que a gente vai falar até com relação a leilão, né? Porque a hipoteca, ela lá o 1499, 1501 do Código Civil faz com que haja uma das causas de extinção previstas em lei a realização do leilão do imóvel que tem objeto da hipoteca, desde que o credor hipotecário tenha sido intimado da penhora, né? Então tem lá até a disposição do 799 do Código de Processo Civil, né? Mas nossa, desculpa. Mas essa diferença nevrálgica também é importante para fins da efetividade da garantia. Você não acha, Maurão? Sim, claro. Você vê a simplicidade da hipoteca, que nós temos discutido muito nos últimos tempos a questão da responsabilidade pela dívida próprio terreno, não é? Quem responde, se pode ser penhorado ou não o imóvel e tal. Na hipoteca não tem nada disso. Porque a propriedade está lá. A propriedade é do proprietário, não é? E não... Não teve desmembramento da posse, não teve nada disso. Nada disso, é muito mais simples, né? Verdade. Então, essa diferença pode ser utilizada em prol da agilidade dos negócios, tá? Vai depender do quê? Das instituições financeiras se organizarem para poder utilizar bem essa nova hipoteca, chamada nova hipoteca. Sim. Então, assim, já existia, então, na modalidade de hipoteca, com base no decreto 7066 e da lei 5741 de 71, já existia a possibilidade, em situações mais específicas, da execução extrajudicial. Sim. Só que, pelo que você contou aqui, as discussões começaram a ser tamanhas que inviabilizou praticamente a sua realização. E aí a hipoteca foi perdendo, foi entrando naquele descrédito, né, de sua realização, porque a efetividade da garantia baixou e por conta disso não se tornou mais interessante para ser constituída. Sim. Perfeito? Esse é o resumo do caimento da hipoteca ao longo dos anos, salvo essa questão de incorporação imobiliária para unidades específicas, que fica mais dinâmica o desligamento. Ela continuou sendo utilizada em situações específicas, mas em volume muito menor do que era anteriormente. Tá. E agora, esse procedimento da lei, agora a 14.711 de 2023, né, finalzinho de 2023, que é o Marco Legal das Garantias. Ela traz lá no artigo 9º, né, toda uma disciplina diferenciada para a realização dessa execução extrajudicial.
né? E pelo que eu percebo, Maurão, me corrija se eu estiver errado, ela chupinhou, ela copiou, fez aquela cópia adaptativa da lei da alienação fiduciária, não é isso? Sim. Exatamente. Ela aproveitou, adaptou, né, a execução extrajudicial da hipoteca à execução extrajudicial da alienação fiduciária, que é um caso de sucesso. Não é? Apesar de alguns tropeços, é um caso de sucesso. Tá? Então, a principal alteração que nós temos quando a gente fala em nova hipoteca é que agora qualquer hipoteca poderá ser contratada para execução extrajudicial. Tá, agora, uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente depois entrar no procedimento dessa execução extrajudicial da hipoteca. Esse procedimento agora previsto na Lei 14.711 de 2023, ele abrange as hipotecas anteriores ou só as hipotecas constituídas com base na sua vigência? Qual que é o teu posicionamento com relação a isso? Há uma divergência aí doutrinária. Tá? Hoje eu estou convencido que abrange. Tá? No início eu achei que não, porque até no artigo 9º tem lá um parágrafo 10º que diz que deverá constar do contrato, né, a possibilidade... Assim como na alienação fiduciária tem um capítulo específico, né? Então teria que ter esse capítulo específico. E justamente por conta desse artigo 10º eu tenho eu não tenho um posicionamento firmado ainda, Mauro, me convença. Mas o entendimento atual, né, da maioria dos juristas que cuidam do assunto é de que você já tinha a hipoteca extrajudicial. Então, essas hipotecas extrajudiciais que você tinha anteriormente passam a ser cuidadas pela nova sistemática. Até porque a nova sistemática revogou todo o capítulo de execução extrajudicial da DL 7066. Isso. Então, quer dizer, já era prevista execução extrajudicial para hipoteca em algumas hipóteses. Agora a gente tem geral. No SFH. Já era previsto no SFH. Agora é geral, é para qualquer hipoteca. Agora é geral. Certo? Então, assim, então a interpretação é, como foi revogado o decreto 70/66 nessa parte relacionada à execução extrajudicial para o SFH, vamos ter que, eu não posso ter uma hipoteca que na época, porque a hipoteca foi feita para durar 20 anos, 30, né? Não é uma coisa, um contrato que vai gerar uma execução imediata, não, ele tem uma prolongação ao longo do tempo gigantesca. Então, pelo que eu entendi foi, olha, vamos aplicar, já que era previsto antes uma execução extrajudicial, que agora não tem mais, pela revogação, não há mais regras, vamos aplicar a nova sistemática. Sim. É isso. Agora, para quem não, as hipotecas que não, anteriores à vigência da Lei 14.711 de 2023, que não eram do SFH, que não tinham previsão de execução extrajudicial, só vale as novas. Só vale para as novas. Para as novas. Para essas, se elas já previam lá a execução pelo judiciário, como é o normal, né? Elas vão continuar. Certo. Tá? As novas que forem contratadas a partir de agora poderão optar, ou pelo judicial ou pelo extrajudicial. Tá. Maurão, eu falo que, por experiência, eu ainda não tive nenhum caso de eu ser contratado como leiloeiro público para fazer um leilão com base na nova sistemática da 14.711 de 2023. Espero que logo eu seja contratado para poder ver esse lado realmente da realização do leilão com base nisso. Mas, até por isso, Maurão, vamos entrar nessa parte do procedimento. Então, agora a gente tem uma linha do tempo que a gente precisa estabelecer, a hipoteca foi constituída. Beleza. Houve um inadimplemento do devedor que deu o imóvel em hipoteca. Certo. Como que funciona esse procedimento da execução, da nova sistemática da execução hipotecária? Exatamente igual ao da alienação fiduciária. Intimação pelo RI. Tá? Lembre-se que anteriormente a intimação era feita pelo agente fiduciário, né? Lá no início. Intimação pelo RI, 15 dias de prazo. Para purgar a mora. Para purgar a mora.
Não purgou a mora, aí tem uma diferença, não é? No caso da aliança fiduciária, você faz a consolidação da propriedade. No caso da hipoteca, você faz a averbação do decurso de prazo. Porque, como a gente até falou anteriormente, a diferença nevrálgica da hipoteca para alienação é que na hipoteca você não tem a transferência da propriedade resolúvel para o credor. Né? A propriedade continua do devedor. Né? Então, não há que se falar em consolidação. Então, até barateia, porque não há que se falar em recolhimento de TBI. Não tem TBI. Né? Então, até para a instituição financeira acaba sendo, ou para o credor em geral, né? Porque não é só propriamente para a instituição financeira, acaba sendo interessante também essa ausência de custo também, né? Da hipoteca. Sim, sem dúvida nenhuma. Simplifica. Passados os 15 dias não houve a purgação da mora, faz a averbação do decurso de prazo. E a partir dessa averbação, conta-se um prazo de 60 dias para o leilão. Tá. Eu vou fazer uma pergunta. Você entende que... Eu até já te fiz essa pergunta em outras oportunidades, mas eu gosto até porque a nossa audiência é rotativa também, é sempre importante falar. Esse prazo de 60 dias, você entende que é um prazo peremptório, que é um prazo que... porque assim, muitas vezes não dá para cumprir esse prazo na prática, por N motivos. Né? O que você, qual seria a consequência da inobservância desse prazo, já que não há uma sanção expressa na norma? O que você entende disso, Maurão? Eu entendo que não é peremptório, não. Tá? É um prazo determinado pela lei. Se você deixou de cumprir, você vai responder por danos causados à parte prejudicada. Então, pode o devedor exigir que você cumpra, inclusive judicialmente. Exigir que você cumpra, estabelecendo multa e estabelecendo o pagamento de indenização por perdas e danos. Até eu acho que assim, a principal questão que eu posso levantar com isso é, por exemplo, a dívida do credor hipotecário, ela vai se somando dia após dia. Quanto mais rápido se faz o ato do leilão, você estanca essa sangria o quanto antes. Então, quando você fala em perdas e danos, você está também se valendo dessa questão. Pô, eu não posso, devedor, que vou ter o meu imóvel indo a leilão por conta da execução da hipoteca, eu vou ter o prejuízo de pagar uma dívida elevada se, por conta o credor hipotecário demorou muito tempo para fazer a realização do leilão. Né? Tem isso, né, Maurão? Sim, até questões extracontratuais. Ele tem um outro negócio de andamento, ele é um empresário e ele está com a sua vida financeira bloqueada em função da existência dessa dívida e dessa execução. Não é? Se ela não se resolver, eu não consigo resolver minha vida financeira também. Isso pode me causar prejuízos que podem ser comprovados. Tá? Então, o credor pode responder por esses prejuízos. Né? E agora vamos entrar nessa... Então, teve a inadimplência, intimou o próprio RI, fez a intimação. E aí, como a lei não traz os detalhes dessa intimação, se aplica a da alienação fiduciária, né? A 9547 de 41 de 97, né? Aplica subsidiariamente essa questão complementar, não é isso? 9514. Aqui os números se misturaram na minha mente. 9514 de 97, que é a lei da alienação fiduciária. Então há esse jogo, como você falou, foi uma cópia adaptada, né, da lei. Agora, vamos entrar na questão dos leilões. Aqui, o próprio texto de lei da 14.711, ele fala expressamente que o devedor, ele vai ter que ser intimado das datas, horários e locais da realização do leilão, que pode ser feito de forma eletrônica. Então, intimação do leilão tranquilamente e tal. Né? E aí, o que acontece? Como que é a dinâmica desse leilão? Né? Você tem um primeiro leilão, se for como que é as regras desse primeiro leilão e depois o que acontece se for negativo esse leilão, Maurão? Então, o leilão tem as mesmas regras da alienação fiduciária. O primeiro leilão é pelo valor de avaliação do imóvel, tá? Esse valor de avaliação deve constar do contrato, que já é da própria natureza da hipoteca, você coloca lá o valor do imóvel para fins de leilão.
Tá. Né? Com um critério também de correção desse valor ao longo do tempo, né? De revisão. Né? E a própria lei fala o valor que é utilizado com base no o valor venal do imóvel, não é isso? O que for maior. Aí pegaram a lei da alienação social, mas eu acho que não se aplica exatamente, né? Porque na alienação social você tem pagamento do ITBI. Porque ele fala justamente a base de cálculo para imposto de transmissão inter vivos, né? O texto legal é esse. Então lá você faz o cálculo, faz o pagamento, então está comprovado. Nesse caso, como é que é? Você vai pedir um cálculo só para efeito de fazer o leilão? E na verdade, e você entra em discussões, por exemplo, em São Paulo, a gente tem aquela discussão sobre valor venal e valor venal de referência, né? A legalidade ou ilegalidade do valor venal de referência, que é um valor muito maior do que o valor venal, porque a planta básica não é atualizada, né? Tem algumas questões aí. Também fica nessa dúvida, né? Sim. A ideia dessa remissão aí, que veio lá da lei da ação fiduciária, foi evitar que o imóvel fosse oferecido por valor muito inferior ao de mercado. O vil, né? O valor vil, né, do imóvel. O valor de vil. Que às vezes era valor vil porque era o valor do contrato. Então, mas aí, olha só, vamos imaginar, Maurão, 10 anos, 20 anos, 15, que seja, né? É um tempo, porque assim, a execução da hipoteca pode ser que aconteça logo lá no início, 1 ano depois, 6 meses depois até, tal, mas pode ser que demore 10 anos, 9, 15, né, tal. Esse imóvel passou por reformas, passou por atualização, retrofit, várias situações, até ampliações, tal, né. Como que você vê essa questão da rigidez inicial da lei? Em falar, é o valor do contrato com a atualização constante no contrato ou o valor utilizado como base para recolhimento do ITBI? Qual que é o teu sentimento com relação a isso, Mauro? Nós voltar lá ao início da Lei 9.514, certo? A alienação foi criada para o sistema de financiamento imobiliário, certo? Financiamento da aquisição do imóvel, tá? Então, o que acontece? Esses imóveis pressupõem o quê? No SFI? Imóveis prontos, né? Imóveis construídos, prontos, e que vão sobreviver aí por 50 anos, que é o tempo de vida útil que é estimado para esse fim, tá? Pode sofrer algum tipo de reforma, com alguma coisa, mas normalmente ele vai seguir mais ou menos isso. Então, se ele foi comprado por 1 milhão, tá? E ele tem, a lei fala, critérios de revisão verdadeiros, tá? Então ele vai ser revisto. Um dos critérios, o principal critério de revisão, qual é? A avaliação. Certo? Uma nova avaliação. Uma avaliação. Então foi avaliado aqui por 1 milhão, quando eu vou fazer lá, eu vou fazer uma nova avaliação. Mas isso aí quase não existe no contrato. Isso que eu ia te perguntar isso, porque eu nunca vi uma nova avaliação ser feita antes do leilão. Porque parte do princípio que, não, isso aqui é uma garantia mais fast food, né? Fluida, as coisas são resolvidas mais rapidamente, não pode parar para fazer uma nova revisão, uma nova avaliação, tá? Então, qual mais seria? Um valor médio de mercado, sei lá. Mas o que usa é o índice de variação da própria dívida, que não tem nada a ver com o índice de valorização do bem imóvel. Não tem. Então o que acontecia, principalmente no tempo do boom, né? Do boom dos imóveis, você comprava um imóvel hoje por 300 mil reais, 2 anos depois ele estava valendo 1,5 milhão. Sim. Certo? Mas você deixou de pagar, não pôde pagar. Como é que... vai ser pelo valor contratual. Qual é? 300 mil. Com atualização. Com a atualização, 325 mil. Né? Isso é venda por valor vil? Não é, porque é o valor contratual. Opa, essa é uma questão interessante e discutível, né? Se não prevê atualização e é o valor aqui, então não é vil. Então, mas aí você não interpreta que
Vamos pensar, eu vou ir para longe só para exemplificar. No caso do leilão, dos leilões serem negativos, tal, que há uma opção aí do próprio credor hipotecário ficar com o bem e vender, né? Ele vai ter um prazo para vender. Tem as peculiaridades aqui que a gente já vai falar, né? Ele não teria um enriquecimento aí sem causa? Sim, isso aí gerava enriquecimento sem causa. Aí veio essa solução, que foi incluída lá em 2000 mais recente. 2010, 2012. Então nós vamos considerar no mínimo o valor do ITBI. Do ITBI, né? Do ITBI. Quanto foi exigido para o ITBI? A base de cálculo é 2 bilhões. Então, esse é o valor mínimo. É o que é o maior, ou a atualização. Se eu atualizar e eu chegar ao valor inferior ao valor do ITBI, eu aplico do ITBI. Agora, que mesmo assim, pode não ser o real. Pode, aliás, não é. Na maioria, a maioria esmagadora das vezes não é, né? Não é o real. Quer dizer, então há uma margem de discussão sobre... porque assim, vamos pensar o devedor que é intimado das datas do leilão e vê no edital e fala: eita, o imóvel lá está indo a leilão por 325 mil, vamos usar o teu exemplo aqui, 325 mil, mas espera aí, ele vale 1 milhão. Ele vai para o judiciário. Ele vai para o judiciário. E aí, se nós voltarmos lá ao passado, o juiz vai dizer: não, mas isso aí é resultado da aplicação da lei e do contrato. E era assim que era resolvido. Né? Será que hoje vai subsistir essa posição, Maurão? Eu não sei, rapaz, eu não sei. Porque assim, faz tempo que não tem discussão. Claro, para alienação fiduciária tem. Diminuiu. Né? Diminuiu bastante. Diminuiu porque não tem mais boom econômico. Né? Isso, a diferença não é tão grande assim, né? Exatamente. Mas é uma tendência de provavelmente voltar, né? Pode impugnar o leilão, até porque, o valor está errado. Vamos... Principalmente quando a gente fala, quando você falou que é possível aplicar a nova sistemática para o SFH, mesmo por conta de não ter mais a disposição do 7066, você pode ter para essas hipotecas antigas, e para as novas ainda vai gerar uma questão muito mais futura ainda, esse tipo de discussão, né? Agora, vendeu, vai pagar. Assim, a tendência, Maurão, é que o débito frente ao credor hipotecário seja inferior a esse valor da avaliação do bem, né? Os débitos, sim. Né? A tendência não, essa deve ser a regra. Deve ser a regra. Porque assim, primeiro que o credor hipotecário não vai emprestar dinheiro igual ou maior ao que vale a garantia. Sim. Sempre vai ter aí 20%. Aí cada instituição, cada credor vai estabelecer o seu patamar, né? Então, se vale 1 milhão, eu te empresto 800, por exemplo. Tal. Então, a tendência é que tem um patamar determinado pelo Banco Central. Opa, isso é importante. Tá? Que hoje é de 80%. E cai para 70% no caso de comercial. IPCA. E comercial também é 70%. Mas não no imóvel. Se você fizer uma operação comercial com garantia de imóvel, no Banco Central, a regra está em 60%. 60%? O máximo 60%. Então tem esse. E tem os critérios dos próprios bancos, não é? Que não pode ser superior ao estipulado pelo Banco Central, mas pode ser menor. Claro, aí é mercado, aí ele se regulamenta, né? Mercado, exatamente. Mercado, o que é importante isso. Então, em regra, agora pode ser que aquela situação de demorar para fazer a execução hipotecária, a dívida ser mais alta, mas aí tem o manejo da questão das perdas e danos que a gente falou do prazo lá de 60 dias, né? Sim. Porque assim, pode demorar para o credor hipotecário levar ao registro imobiliário para a intimação do devedor para purgar mora. Esse tempo também acaba sendo um ônus do credor hipotecário, não é? Qual que seria essa dinâmica? O prazo prescricional é o final da dívida. Não, sim, mas qual que seria, vamos pensar, o devedor parou de pagar o mês de março. Vai esperar quanto tempo o credor hipotecário vai esperar para poder fazer a intimação pelo registro imobiliário para purgar a mora? Então, não tem uma norma, tem? Não tem prazo. No caso da alienação fiduciária, você tem um prazo mínimo. Que é o prazo de... A carência. A carência, isso, eu tinha esquecido. Na hipoteca você não tem prazo mas pode ter mínimo. Disposição contratual. Pode ter uma disposição que fale a carência de 45 dias, 3 meses. Agora também não tem prazo máximo.
Então, pode ser que o credor hipotecário sente no contrato inadimplido. Ele entenda que é melhor deixar a dívida rolar, postergar a execução, que ele vai ter um melhor resultado econômico. Então, mas aí, nesse caso, pode ser que o valor da dívida supere até o valor da avaliação. Pode impactar na realização dos leilões, não é? Pode. E aí você pode falar, o devedor pode falar assim, pô, mas se eu estou devedor há 1 ano, por exemplo, vamos imaginar que o credor hipotecário deixou rolar 1 ano. Certo. Eu sou devedor há 1 ano, mas por que ele não fez o procedimento lá, já que não tem prazo de carência, já isso? Será que não rompeu a boa-fé contratual? Não pode gerar essas perdas e danos pro credor hipotecário? Tô indo cobrando assim. Essa alegação, para mim, não é uma alegação razoável. A alegação razoável é exigir judicialmente que ele faça a execução. Né? Deixei de pagar 3 meses, estou numa situação que eu não vou pagar mais, não? Eu vou exigir que ele faça a execução, prossiga com a execução. Até notificar judicialmente antes para falar, ó, toma atento aí, né? Se movimenta. Exatamente. Né? Não se movimentou, vai lá, entra no judiciário. Aí vai responder. Tá. É uma possibilidade, mas é uma situação que não seria o ideal da lei, né? Porque o objetivo é ser realmente dinâmica, né? Essa inadimpliu, se houver prazo de carência, passa prazo de carência, vai lá, intima, purga mora ou não, e aí faz a realização do leilão. A lei, quando determina o prazo de carência, ela está fazendo exatamente isso. Está determinando a partir de que dia você vai ser obrigado a executar. Agora, uma questão interessante, o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei 14.711 fala o seguinte, que, eu vou até ler porque a redação influencia muito na interpretação. Antes de o bem ser alienado em leilão, é assegurado ao devedor, ou se o caso ao prestador da garantia hipotecária, o direito de remir a execução. Qual que é a tua interpretação sobre esse antes do bem ser alienado em leilão? É até o dia do leilão? Qual que é o teu entendimento sobre isso? Não, eu vou pelo entendimento tradicional. Até a assinatura. No caso da ata. No caso da ata. Da ata notarial. Então, porque ela só se consolida com a assinatura da ata. Mas aí eu vou entrar num ponto interessante, que até eu conversei com o Kiko Naga num papo acadêmico que a gente teve sobre a fé pública do leiloeiro. Eu, leiloeiro público, eu tenho fé pública por disposição expressa da lei, do decreto lá de 1932 que regulamenta a profissão, recepcionada pela Constituição Federal de 88, tudo. Se eu, ao firmar o auto de arrematação, com a assinatura do arrematante, com a assinatura do credor hipotecário e com a minha assinatura, ainda que não seja o título translativo da propriedade nos termos da lei, o que eu acho uma incompreensão, tá? Por conta da fé. Eu tenho a mesma fé pública que aquele que vai lavrar a ata notarial, tá? Mas já nos teria um ato formal da realização desse leilão? Para fins de paralisar o prazo da remissão? É uma interpretação, estou jogando aqui. Eu acho perfeito. O ato formal tá? Mas não é o ato translativo. Não é. Então, pela lei não é translativo da propriedade. Não é. Então, se não houve ainda a transmissão da propriedade, o devedor tem então esse ali eu não sei se eu concordo muito com isso, não, mas eu acho que vai prosseguir, nós vamos manter aquela interpretação que tinha anteriormente da assinatura do termo de arrematação, não é? Até a data da assinatura do termo de arrematação por 250 pessoas lá, aquela lista. Pode haver. Sim. 5 testemunhas. Se eu não me engano, era 5 testemunhas. O arrematante, o credor, o leiloeiro. Exatamente. Então, como isso aí foi utilizado até ainda há pouco, não é? É uma tendência. E não havia como alterar isso, eu acho que a tendência vai ser que até a transmissão. Porque, na verdade, você está fazendo a transmissão para quê? Para transformar aquele bem em dinheiro e pagar a dívida.
Né? Sim. Se você não precisa transformar aquele bem em dinheiro, porque o dinheiro já veio diretamente, não faz sentido a transmissão. Tá? Sim. Ah, mas eu já tive todo esse trabalho. É que aí vão entrar os custos do leilão, vão entrar todos os custos, né? Isso daí com certeza, porque é pagamento integral, a remissão aí é pelo pagamento integral, mais as despesas com todos os atos que levaram, tanto de intimação para purgação da mora, a averbação da realização dessa averbação, todos os atos do leilão que foram realizados, publicação de editais, a própria comissão do leiloeiro, quer dizer, vai estar tudo embutido nisso. Então, não haverá prejuízo para o credor hipotecário, não haverá prejuízo para o leiloeiro e o registro imóvel já recebeu, então para ele vai ser ressarcimento para o credor. Só será indenizado a frustração do adquirente. Que é um risco que ele corre. Porque assim, é o ônus, eu costumo dizer que é o ônus do bônus. Ele tem o ônus de ter a remissão, mas ele tem o bônus de correr o risco de não ter a remissão e aí fazer um bom negócio dentro da expectativa dele. Né? Então é o ônus do bônus. Tá. Negativo o primeiro leilão. Vamos falar do segundo leilão, Maurão. Me parece que é a mesma coisa. Só que foi mais conciso, né? Ele fala assim, será aceito, no segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela hipoteca, das despesas, então dívida, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, dos tributos, das contribuições condominiais, então soma tudo, então IPTU e condomínio estão somados aqui, né? E podendo, caso não haja lance que alcance o referido valor, porque pode ser alto esse valor, tá? Porque débito condominial pode ser, porque deve ter lá pode ser que tenha uma execução condominial paralela, execução fiscal de IPTU, porque é comum ter. Caso não haja lance que alcance o referido valor, pode ser aceito pelo credor hipotecário a seu exclusivo critério, lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. Que aí é o valor da primeiro leilão. E aí, Maurão, só até para passar a palavra para você. O que tem? O leilão tem que ser negativo para que eu, leiloeiro, então, foi negativo o segundo leilão com base nessa soma de dívidas. Eu, leiloeiro, recebo um interessado que fala, eu quero pagar 50%. Eu vou levar para o comitente, que é o credor hipotecário, e o credor hipotecário vai falar, pode vender. E aí, com isso, eu vou efetivar a venda. É essa a dinâmica, né? Me parece que você só tem uma questão aí. Esse lance, ele deve vir no próprio leilão. Então não pode ser um lance posterior ao leilão. Porque assim, aí eu estou pensando no leilão eletrônico. Porque no leilão presencial, o cara pode levantar a mão e falar assim, eu dou metade do valor da avaliação. Já temos um lance aqui com metade do valor da avaliação, mas o valor da dívida somada é esse. Alguém confirma esse valor, o seu que descartado porque não... Ainda não, só vai sobreviver, é um lance condicional. No encerramento do leilão eu vou dar a vitória, vou consultar o comitente antes de fechar o leilão, vou consultar, comitente, eu tenho que ter uma linha aberta direta com o comitente no leilão presencial. Fala assim, você aceita o lance de 50% porque não teve confirmação do lance mínimo da soma de todas as dívidas. Confirmo, vendido. Certo? É essa a dinâmica. Agora, no leilão eletrônico, parece que fica um pouquinho mais difícil de alcançar isso. Você não tem como fazer Tem. Dá pra ter. No meu sistema tem como fazer isso. Tá? Mas aí ele ficaria... eu usaria a mesma regra que eu uso para lance parcelado e lance à vista. Tendo a confirmação do lance mínimo lá com a soma das garantias, né, da soma das dívidas, melhor dizendo, perderia a efetividade aquele lance que foi dado. E aí no final, antes de fechar o leilão, eu teria que entrar em contato, ou já ter essa pré-determinação, porque eu posso ter isso antecipado do comitente. O comitente pode me colocar na regra, se não tiver a confirmação do lance da soma das dívidas, você pode vender por 50%. Aí eu já tenho esse direcionamento, eu já faço o encerramento do leilão também. Eu acho que é perfeitamente possível. Dá para fazer sim. Agora, Maurão, vamos fazer um intervalo não. Vamos chamar um quadro especial aqui do nosso Adnocast, porque aqui a gente traz coisas diferentes, tudo tal. E vamos então falar de um quadro especial que é o Vai Dar Registro. Eu quero aproveitar a sua experiência. Então, vamos lá. Vai dar registro?
É isso aí, Maurão. Nesse quadro eu vou te levantar a bola para você, com base na tua experiência, no que você vivenciou, trazer um fato que relaciona o direito imobiliário, notarial e registral com relação a deu registro ou não deu. E você tinha me comentado aqui fora do ar uma questão muito interessante que parece que não é isolada, que é construir no imóvel errado. Como que é isso, meu amigo? Então, há muita hipótese de você fazer a divisão do seu lote, né? Então, dois irmãos compram o lote em conjunto, lote integral, né? Em um determinado momento eles querem construir. Para construir é preciso ter o imóvel individualizado, né? Para que você tenha lá o financiamento que desejar, tá? Então eles fazem o desmembramento, né, dos lotes. Lote 1 e lote 2. 25 por 10 cada 25 por 5 cada um e tal, ok, aprovado. A prefeitura aprova, vai para o registro, registra, aí ele vai e oferece o bem em garantia. Ok? Olha, eu quero 70 mil para construir a minha casinha, e eu vou dar em garantia o meu terreno, lote 1A. Da quadra tal, tudo tá lá. Porque não tem numeração ainda, né? Ele é... Que vale 90 mil. Então, ok. Firma o contrato. A partir daí, ele começa a construir. O agente financeiro começa a visitar a obra para fazer a medição. Ele vai lá, 5 ou 6 ou 7, 10 meses durante a obra, faz as medições e vai liberando o dinheiro na medida em que as medições indicarem. Aí, no final, pede lá o habite é emitido, ok? Ele pega aquela documentação, vai ao registro de imóveis para averbar a construção. Chega lá, o registro diz assim: não, você construiu no lote errado. Fema, que equívoco. E é muito comum que isso aconteça. É muito comum que isso aconteça. Sempre que passa um contrato desse também, ou passava quando eu trabalhava mais diuturnamente com o contrato, mas isso já vai dar confusão. Já separa aí que vai dar confusão. Não é? Aí o que tem que fazer? Tem que fazer ou uma permuta, tá? Aí o registro de imóvel começa a criar casos que não dá para permutar 2 lotes se já tem uma construção, não é? Ele tem que fechar os olhos para isso. Porque não foi averbada ainda, mas já teve a notícia da construção. Exatamente. Ele tem que fechar os olhos. Tem que dizer: nós estamos permutando 2 lotes de terreno. O A pelo B, o B pelo A. Mas tem a construção. Sim, a construção é minha, por isso que ela está perguntando. Nós precisamos acertar a situação, né? Então acaba dando uma grande confusão na hora de averbar. A averbação é importante, que é o momento que você libera o dinheiro da conclusão da obra, né? Aquilo fica retido, aguardando o registro a averbação da obra. O sujeito fica lá sem dinheiro para fazer o que tem que fazer, né? E fica nessa... Até para escritura de permuta, até, né? Exatamente. Eventualmente a contratação do advogado, da advogada, para resolver isso e tal. Exatamente. Então é uma situação muito comum e bastante constrangedora para se finalizar. Sim. Aquilo. Quando se descobre no início, é mais fácil, porque aí você troca. Sim. O lote, simplesmente o cara dá uma indenização lá. Não, e isso quando você tem a concordância do outro, porque pode acontecer, Maurão, os dois estarem construindo simultaneamente em lotes errados também, ou são pessoas diversas, né? Eu comprei um lote, você comprou outro, mas a gente nem se conhece, não temos relação nenhuma, o que complica muito mais, né? Pode acontecer também do beneficiado pela construção, mas achar que não, é meu. Se construiu no meu lote, é meu. Vai pedir indenização. Aí você vai ter que discutir judicialmente, porque vai pedir indenização, da sessão que foi indenizar, feita. Né? Não é construiu aqui, é meu. E se aquela construção resultou num valor superior ao valor da permuta,
A permuta é feita judicialmente, o juiz decreta, né? Então você passa a ser dono do 1 e ele passa a ser dono do 2. Não, e aí entra também impostos. Impostos, né? É uma confusão total. Porque você vai ter transferência de bem imóvel. Realmente é uma confusão. Então, esse caso é bem interessante, Mauro. Muito interessante mesmo. Então, aproveitando, eu tenho mais um caso que eu lembrei agora, que é muito interessante. Aconteceu aqui em Mauá, se eu não me engano. Mauá ou Ribeirão Pires. Uma incorporadora pequena, né, uma família que resolveu incorporar, tinha lá um terreno. Eles fizeram lá uma construção de 7 unidades residenciais, casas, né? Casas geminadas. Muito comum também, né? Muito comum também, tipo de uma vila. Sim. Né? E ficou muito bem feito o negócio. Era tipo uma ferradura, assim, as casas, tá? Com uma rua no meio, e lá no final uma espécie de praça para fazer o rotatória, né? Que legal. Então eram 7 casas. Fechado, com grade e tal. Segurança e tal, bacana. Vamos pôr na venda. Colocaram uma venda. Aí alguém chegou para ver e ficava, mas espera aí, está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando? Está faltando uma campainha, como é que chama? O interfone. O interfone. Está faltando o interfone, porque se a pessoa chegar aqui na porta e chamar, ninguém vai saber. Sim. É verdade, não pode deixar, eu conserto isso. Chamaram lá uma pessoa, mandou instalar os interfones, tudo bonitinho, tal, instalou nas casas. Só que aí depararam com o seguinte problema. Apertava o número 1, tocava na casa 3. Apertava o número 2, tocava na casa 5. E assim por diante. Né? Aquela confusão. Aí um inteligente fez o quê? Trocou o número das casas. Ajustou, é mais fácil, né, do que mexer nos fios. Ajustou o número das casas aos números do interfone. Então ficou 1, 4, 5, 3, 2... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá? E aí, pôs a venda. Vendeu 7 contratos feitos. Que lindo. Levado a registro, todos eles foram registrados, até o dia que se descobriu que o cara morava na casa 1 e era dono da casa 4. O cara morava na casa 4, mas era dono da casa 3. Por quê? Porque por causa da gente estava tudo certo. Sim. O cara apareceu lá o contrato. Documentalmente não tinha... Não tinha nada. Deu essa confusão. É que assim, a matrícula... Cada imóvel tinha uma matrícula individualizada, sim, obviamente, e tal. E assim, é difícil a pessoa perceber pelo número da matrícula que não é o imóvel dele. Aliás, a descrição do imóvel dificulta muitas vezes, porque ele vai falar, tá, vizinho, né, tem do lado direito, confina com lote tal, do lado esquerdo, confina com tal. É difícil. Muitas pessoas não conseguem enxergar essa situação, né? Pegou a casa com o número, deram a ele a casa com o número que estava lá na porta. A matrícula com base no número da porta, e só que a casa era outra. Enfim, eu lembro que naquele caso custou mais ou menos 60 mil reais, né, que era muito dinheiro, para regularizar toda a situação familiar daquele negócio, por conta de uma pessoa que não quis desavisada, que achou mais interessante, não é só trocar o número da porta. Para que mudar os fios? Exatamente. Nossa! Olha, então, esse foi o Vai Dar Registro! Muito interessante, casos interessantes aqui. Aliás, eu já quero emendar, por conta do nosso tempo, eu já quero emendar com um outro quadro que é muito interessante, que você vai falar de alguma coisa interessante sobre o mundo imobiliário, que é o Causos do Mundo Imobiliário. É isso aí, Maurão. Maurão, me fala uma coisa. Como que é? Você estava me falando em off aqui, a aquisição do imóvel por composição de renda. Como que funciona isso e quais são as peculiaridades que você encontra aí na prática? Hoje já não é muito comum a composição de renda para aquisição de imóvel, né? Mas houve uma época que era bastante comum. Então, para que você alcançasse o percentual mínimo de renda para adquirir um imóvel, você juntava renda de diversas pessoas. Então você pegava, preferencialmente, o pai e a mãe, os filhos que tivessem renda, né? Ainda não foi possível as mulheres dos filhos. Chegava no papagaio também, mas no não são cachorro. casados, então pega a namorada do filho.
o namorado da filha, e assim por diante. E todas aquelas pessoas eram relacionadas como compradoras. Não é? Então virariam coproprietários. Compradoras e devedoras. Sim. Tá? Solidariedade entre elas. Tá? Exatamente. No caso de família, tudo bem, não tinha problema, né? Acabava se resolvendo. Agora, podia ter o caso de namorado da filha, companheiro da filha e assim por diante, uma hora isso acaba, né? Acaba e a pessoa vai embora. Quando você precisa fazer alguma coisa ali, fazer uma venda daquele imóvel, fazer um inventário, qualquer coisa, ele vai aparecer como proprietário do imóvel. E ele tem que ser encontrado para se resolver. Tem que anuir com a venda, tem vários fatores. Vai querer a parte dela, né? Chega na hora de vender, ele vai para, não, eu tenho 6% aí, eu quero meu dinheiro. E nunca pagou nada, porque foi só para a composição daquela renda lá. Eu quero meu 6%. Então foi uma simulação, né? Não era uma simulação, na verdade não. Não, é porque quem pagou era só um dos que pagou. Eu estou querendo dizer nesse sentido, né? Quem paga é um só. O imóvel é para mim, mas só que tem 10 pessoas que somaram a renda para eu poder comprar aquele imóvel, né? Exatamente. Você quer ver uma outra situação? Eu posso dar várias assim, rapidinho. Outra. O casal de noivos. Prevendo já o casamento, isso, aquilo. Vai e compra o imóvel. Tá? Compõe a renda e faz lá o contrato. Muito bem. Aquilo lá demora 5, 6 anos, acabam nem casando, né? E uma hora tem que vender aquilo lá. O rapaz compareceu com 60% da renda, a moça com 40%. Ou em casos mais extremos, vamos pegar. A moça compareceu com 70 e o rapaz com 30. Certo? Na hora de vender, ou na hora de fazer a liquidação lá, de alguma forma, daquele contrato, certo? O cara quer a menina quer 70 e o cara quer 30. Peraí, mas como é que foi feito o pagamento disso? Não, é pelo contrato. O contrato está lá meio a meio? Não, o contrato está 70 e 30. 70 e 30. Embora a propriedade não diga nada disso. A propriedade dos dois. Não é? Aí como é que vai resolver isso aí? Muitas vezes, aquela proporção de renda, ela muda durante o tempo. Sim, natural, é dinâmico. O rapaz pega um emprego melhor, certo? Começa a pagar. Ou fica desempregado. Ou fica desempregado, tem esses negócios. Como é que vai resolver isso aí? É muito complicado, cara. É uma briga que você não imagina, não é? Mas tem que ser resolvido. É por isso que eu acho que não é feita, mas uma assessoria jurídica antes, até para esclarecer esses futuros problemas. Então, talvez não resolvam, mas não aceitam. Não aceitam. Quer ver um caso? União estável. Hoje você já não pode mais se meter com isso. A pessoa declarou que é união estável, ele quer participar do contrato, participa, não tem nada com isso. Mas as consequências continuam as mesmas. Mas antigamente, há uns 15, 20 anos, a gente se metia. E era muito comum. Pegar lá uma proposta, vai fazer um contrato, fulano e fulana em união estável. Legal. Qual é a composição de renda? 100% de um deles. 100% de um deles. Pô, o que o outro está fazendo aqui? Não, mas eu quero participar, eu quero meus direitos como companheiro ou companheira. Mas os seus direitos estão garantidos pela lei. Se não está em união estável, havendo a aquisição, já há a participação. Sim, presume o esforço comum. Não depende disso aqui. Mas eu quero, porque eu quero... É que também não estava tão consolidado assim, né? Há 15, 20 anos atrás não tinha tanta consolidação, tantas garantias para a união estável, né? A equiparação com o casamento, vários fatores. Mas assim, era informação. Mas eu acho que hoje está muito mais solidificado também. Então, né? Situações que eu enfrentei pessoalmente lá na instituição financeira. O sujeito vai vender o imóvel, chega lá para vender, já tem o comprador, tudo certinho. Mas acontece que o seu contrato é você e fulana de tal. Cadê a fulana?
Ah, não sei, faz 10 anos que eu não vejo ela. Ela foi lá pro Nordeste. Caça ela. Eu não sei o que aconteceu. Agora, imagina se ela faleceu, entra... Ela tem que comparecer, você traz ela aqui. Lógico. Ela tem que assinar. Ah, mas eu descobri, ela está lá em Juazeiro do Norte, e ela casou lá com fulano e tal. Então você traga o fulano também. Outorga marital dentro dos termos da lei e tal. Ele tem que comparecer. Cara, E você, eu também casei, então sua mulher também tem que comparecer. Muitas peculiaridades. Aliás, parece que é simples, mas é bem complexa a relação imobiliária com aqueles que são titulares. Sim, é muito complexo. Às vezes, também, coisa que nós enfrentamos é o seguinte: a pessoa foi embora, foi lá para o norte. Né? Normal, ela veio para o norte, nordeste, foi para lá. Chegou lá, ela arrumou um namorado, ela vai casar, quer comprar uma casa, vai lá, buscar uma casinha para morar e tal, quer comprar, quer financiamento. Vai barrar no outro que tem. Vai chegar não, você já consta no CADMUT, que é o cadastro de mutuário, ou seja, você não pode comprar outro imóvel. Com aqueles benefícios do primeiro imóvel, tudo. Né? O cara vai falar, mas como você tem outro imóvel? Que imóvel é esse? Sim. Não é? Porque esquece no tempo, porque é uma situação fática que foi, né? Ou então vai lá na loja Renner, lá em Recife, compra suas roupinhas bonitinhas, sabe? Eu quero pagar em prestação. Ah, ok, vamos fazer o carnezinho aqui, pá. O cara deixou de pagar. Crédito negado. A prestação está lá no Serasa. Crédito negado. Isso quando não se faz um contrato de gaveta, que aí vai para o... É uma situação altamente complicada. Então, para que complicar isso? Né? A lei já não te dá o direito, a lei já não garante a você a participação patrimonial, garante. Então tá bom, não precisa de mais nada. Então, casos interessantes. Esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Imobiliário. Maurão, olha só, estamos com um tempo estouradaço aqui. Capoeiro está falando, termina. Então, Maurão, considerações finais para a gente arrematar esse nosso episódio, que, por mim, a gente ficava o dia inteiro conversando aqui, O que você tem aí para acrescentar nessa questão da hipoteca? Ela veio para ficar? Conta aí, Então, como eu disse anteriormente, a hipoteca ela vem para cumprir uma função de alternativa, né, à garantia imobiliária. E na medida em que ela for sendo aplicada e for tendo resultados favoráveis, então as instituições financeiras abrirão novos produtos, né, com a utilização da alienação fiduciária, da hipoteca. Tá? Então, ela foi esquecida pelos seus problemas passados, que nós conversamos no início, e também pela agilidade que a alienação fiduciária apresentou. Ora, ela agora incorporou essa agilidade. É uma equiparação, né? Incorporou a agilidade e vedou aquelas discussões antigas e tal. Então é uma nova garantia, tá? E nesse sentido, eu acho que ela pode sim vir a ser utilizada e vir a ter um grande futuro. Fizeram um retrofit na hipoteca, né? Deixaram ela slim agora, bem... Exatamente, né? exatamente. Uma expressão bem aplicada. Boa. Depois você fala que eu que conheço a retrofit da hipoteca, hein? Maurão, só para fechar aqui, aquele nosso quadro bate-bola, bate-pronto, perguntas diretas, respostas diretas e tal. Temos que ter um nome para esse quadro aí. Você que está nos vendo, assistindo esse episódio, dá um comentário aí, fala o que você achar que Adnofest, papo direto, não sei como que a gente pode ser. Então, vamos lá. O que te motiva todos os dias, Maurão? Olha, o que me motiva é a família, o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar. Eu passo o dia inteiro dentro do escritório na minha casa. Eu estou trabalhando em home office, ultimamente, pelo menos 4 dias da semana. Mas eu passo o dia todo dentro do escritório da minha casa, estudando, respondendo meus trabalhos, fazendo meus pareceres, tá? É isso que eu gosto de aprender coisas, eu gosto de tirar dúvidas.
Que maravilha, isso é fantástico. Quando eu aprendo uma coisa no dia, eu fico feliz. Pô, que fantástico. E isso é notório, viu, Maurão? Isso, assim, é reluzente, é perceptível completamente. A gente vê isso muito lá no grupo do Adnotário e do WhatsApp, em todos os encontros que a gente tem, os nossos debates, ainda que a gente não concorde, mas a gente, primeiro, respeito acima de tudo e interpretação, absorção de ideias. Eu acho que isso é uma máxima tua e que eu te admiro muito por isso, tá? O que diferencia um profissional bom de um que não seja tão bom na área do direito notarial registral, na área do imobiliário em geral? Eu acho que eu volto à questão do estudo, não é? Aquele que estuda, que tem interesse em aprender, é o bom. O ruim é aquele que simplesmente aplica as informações que tem. Fica estagnado, né? Fica estagnado. E o péssimo é aquele que agora está usando o ChatGPT para responder as suas questões, né? Bom, eu vi que teve um TJ aí, eu não sei de onde, aqui do Rio Grande do Sul, que aplicou a multa de 10% do valor da causa a um advogado que fez uma petição através de AI com jurisprudência falsa. Complicado. O AI inventou a jurisprudência para que ele justificasse a sua petição, né? O seu argumento. Petição. A inteligência artificial é um caminho sem volta, mas ela precisa ser muito bem analisada para ser aplicada de forma adequada. Então tem campo para a aplicação da inteligência artificial, mas ela precisa ser muito bem verificada, muito bem analisada, porque é um caminho sem volta também, né? Até os tribunais tendem a utilizar a inteligência artificial também. E para fechar aqui, meu amigo, deixa uma dica aí de um livro. Claro, eu vou deixar a dica do teu livro aqui, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel e tal, mas pode ser um livro de contos, tal, qualquer obra literária que você queira aí deixar. É difícil lembrar assim no momento, mas eu tenho lido muitos livros de autobiografia, né? De biografia. E o que eu gostei muito ultimamente foi o do Jô Soares. São 2 volumes, tá? E é muito gostoso de ler. Não é nada que, se você não ler, você vai perder na sua vida. Mas é muito gostoso. No momento que você começa, você quer ir até o final. Aquela ânsia de leitura, né? Isso é interessante. Isso, a autobiografia do Jô Soares. Maravilha. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você sabe que você é convidado de honra e cativo aqui. Se quiser aparecer, é só aparecer mesmo. E engrandece muito. O teu conhecimento é incrível. Eu tenho certeza que todos que estão vendo esse episódio estão boquiabertos e anotando e fazendo análises, tudo e verificando o quanto é importante tudo que a gente trabalha. E a Adnotário tem esse papel acadêmico, né? Aliás, desde a sua criação e é um marco da Adnotário ter esse direcionamento que é muito importante. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui. Volte sempre, porque você é intimado para estar aqui, hein? Obrigadão mesmo. Bom. É um prazer, estarei sempre convidado. Maravilha. Meu amigo, minha amiga, olha só, chegamos ao fim deste nosso episódio do Adnocast. Não é associado ainda? Corre lá, www.adnotario.org.br. Eu já estava querendo falar do Instagram, mas já vou falar. Então, olha só, lá tem muitas vantagens para você associado, para você associada, e a anuidade é baratinha, vale muito a pena. Conteúdo exclusivo, grupos de WhatsApp, núcleos temáticos, tudo vale muito a pena, materiais exclusivos para associadas. E você não segue ainda a gente nas redes sociais? Lá no Instagram, @Adnotário, segue a gente. E aqui no YouTube, no nosso canal da Adnotário, tem muitos vídeos interessantes do nosso Adnocast, tem outros vídeos também, então vale a pena você ter uma imersão no YouTube para ter conhecimento. E também fique de olho nos cursos que nós lançamos, associada sempre tem desconto, mas é sempre ótimo o conhecimento que nós, a Academia Nacional do Direito Notarial e Registral, irá proporcionar para você. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, bora lá, bora que dá. Abraço!